Evangelho de João. Vamos nos pôr de pé mais uma vez, reverentemente, acompanhe a leitura do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 até o versículo 15. Depois nós vamos nos assentar e meditaremos no Evangelho de João nessa noite. João 14, 1 a 15. São palavras de conforto só para os discípulos. Aqui, o título que recebe aqui pelos editores da edição Almeida, Revista e Atualizada, é Jesus conforta os discípulos. Então, a partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra que acabamos de ler. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a compreender a Tua palavra e muito mais, extrair da palavra a mensagem para a nossa vida, e que nossa vida seja moldada pela palavra da verdade que o Senhor nos dá conhecimento. Sejamos transformados, alcançados poderosamente e salvos pela palavra purificadora. Que o Senhor, ó Pai, faça com que a palavra penetre fundo em nossos corações e produza como uma semente em terra boa o seu fruto abundantemente, para louvor da glória de Deus. Amém. Amém. Irmãos, eu faço questão de lembrá-los que estas palavras de conforto ditas por Jesus não foram ditas para qualquer um, mas para um grupo de discípulos fiéis ao Mestre. Por isso Jesus pronunciou essas palavras depois que se despediu de Judas Iscariotes, removendo-o do meio dos que permaneceram com ele, porque ele era infiel, desleal, traiçoeiro. Depois que o infiel desapareceu na escuridão, nas trevas daquela noite, Jesus comunicou aos seus discípulos o conteúdo dessas palavras de conforto. Jesus se declarou um com Deus, digno de confiança, prometeu sua presença pessoal, constante, inseparável do Espírito de Deus.
O objetivo, então, deste capítulo justifica o título desta passagem: registrar as palavras de conforto de Jesus aos seus discípulos fiéis. Conforto que só Jesus pode garantir. E ele pode garantir esse conforto por causa da sua natureza divina. Porque e como chegar a Deus e encontrar a alegria e paz eternas? 3 verdades estão disponíveis nessa conversa, as quais se relacionam ao caminho percorrido pelo Salvador e constituem a riqueza teológica deste evangelho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único que nos levará a Deus. Então a proposição é dada numa parte do próprio evangelho que nós acabamos de ler, que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós, por isso, afirmamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o único que nos levará a Deus. Primeiramente, nós apresentaremos afirmações que comprovam a natureza divina de Jesus. Em seguida, observaremos como se desenvolve a fé nele. E, por último, em que se manifesta a fé nele, a experiência de quem nele crê. Primeiramente, o caminho da morte e da ressurreição. Em segundo lugar, o caminho dos atos que glorificam o Pai. Terceiro, o caminho do amor não fingido. Veja que Jesus é o único, o caminho, a verdade e a vida. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele percorre o caminho por nós. E nós devemos conhecer o caminho e também andar nele. E andar nesse caminho significa andar em Jesus. Primeiramente apresentaremos então a natureza divina de Jesus, associada a ao primeiro caminho, o caminho da morte e da ressurreição. João 14, versículo 4, diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Quando Jesus disse isso, era para eles saberem mesmo, não é? Jesus dissera-lhes que voltaria para junto do Pai, e voltou pelo caminho da morte e da ressurreição. Por isso eles ficaram confusos. Seria mais fácil que Jesus pulasse essa parte difícil, uma parte difícil de aceitar, e que eles fossem direto para o momento glorioso e se encontrassem direto com o Pai. Eles não queriam que Jesus Cristo percorresse esse caminho de morte para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, mas foi necessário que para que nós encontremos nosso Senhor, para que nós cheguemos à presença de Deus, que Jesus Cristo passasse por este caminho por nós, que é o caminho da morte e da ressurreição. Então eles não podiam compreender que Jesus tivesse que morrer assim. Tomé foi o porta-voz dessa confusão. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Uma boa pergunta trouxe a oportunidade então de Jesus apresentar uma interpretação espiritual profunda de suas palavras. Jesus fala que seu caminho era de morte, mas para os seus discípulos, o que ele era, na verdade? No versículo 6, então respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Todos nós vamos passar pelo caminho da morte e da ressurreição, exceto aqueles que estiverem vivos. Quando o Senhor quebrar então o céu, e rompendo as nuvens, vir com poder e muita glória com os anjos. Mas nós não sabemos se estaremos vivos, se estaremos nesse dia, para contemplar o céu se abrir, e o Filho de Deus voltar, da mesma forma que muitos discípulos dele o viram subir. Mas todos nós teremos que percorrer até esse dia um caminho de morte e ressurreição. Mas por mais honrosa que seja a morte,
por mais que você heroicamente morra como um mártir, você não pode remir a si mesmo, você não pode salvar a si mesmo. A única morte que foi o sacrifício que nos reconciliou com Deus, o sacrifício que nos traz a paz, foi a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou esse caminho, visto como sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mesmo que pareça soberba a afirmação, são milhares de religiões no mundo, mas nenhuma delas é capaz de levar ninguém a Deus, nenhuma delas é capaz de salvar uma única alma. O único caminho de salvação é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se vós me tivesseis conhecido, disse Jesus, conheceríeis também a meu Pai. Quem não conhecer a Jesus Cristo, pior se não reconhecê-lo. Mas quem não conhecer a Jesus Cristo, não conhecerá a Deus. Conhecerá alguma construção social, alguma invenção de deuses, de divindades, com experiências humanas, e fenômenos religiosos. Mas o único Deus vivo e verdadeiro é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E o único meio de ter conhecimento de Deus é através do seu Filho Jesus Cristo. Ele é a verdadeira manifestação do Pai. Por isso ele declara que a sua unidade com o Pai se comprova primeiro por suas palavras. Ele disse quem ele era, que ele era um com o Pai. Quem o visse, mirava a face do Pai nele. Ele não só abre o caminho como uma possível salvação, ele não só providencia uma oportunidade para a salvação acontecer, mas de fato, ele realiza. Jesus Cristo é o próprio caminho, a verdade encarnada, a vida abundante concedida por Deus a todo que nele crê. Quer dizer que ele não abre possibilidade de salvação, ele é o Salvador, ele é o realizador da salvação. É ele quem percorre o caminho da morte salvadora e da ressurreição gloriosa, que estando nele nós também seremos participantes dela. Então, das três verdades disponíveis nessa conversa, as quais se constitui a riqueza teológica do Evangelho de João, a primeira é a garantia de todas as riquezas que Jesus conquistou na cruz, da qual depende todas as demais. Então, a natureza divina de Jesus, tudo isso que Jesus promete para conforto dos discípulos é possível, porque para Deus não há impossível, e Cristo é o Filho de Deus, ele é Deus eternamente, um com o Pai e o Espírito Santo. Só Jesus poderia morrer para satisfazer a lei, só Jesus poderia morrer para nos salvar, a fim de que pela sua morte e ressurreição fôssemos redimidos, e nos fosse imputada a justiça dele, para a nossa salvação. Em segundo lugar, o caminho dos atos que glorifica o Pai. Primeiro, caminho da morte e da ressurreição. Segundo, o caminho dos atos que glorificam o Pai. Todos nós devemos viver para a glória de Deus, mas os atos de Jesus glorificam o Pai. E também nós, em Cristo, podemos glorificar o Pai. Quando nós nos reunirmos, quando nos reunimos, como dessa vez, e como muitos se reúnem em muitos lugares, invocam o santo nome do Senhor Jesus, eles só podem glorificar ao Pai, se estiverem em Cristo, porque fora de Cristo não existe adoração a Deus, fora de Cristo não existe oração que seja recebida, acolhida no trono da graça de Deus. Como se desenvolve o caminho nele, o caminho dos atos que glorificam o Pai? O versículo 12 diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Então quer dizer que as nossas orações são ouvidas em nome de Jesus e o Senhor nos atende. E assim o nome do Filho é glorificado, porque o Pai é glorificado no Filho. Nós não fazemos boas obras para a nossa salvação, pois estes atos salvíficos Cristo realizou na sua morte e ressurreição. No entanto, Deus nos predestinou para as boas obras, quer dizer que nos concedeu para que fizéssemos boas obras para a glória do nome de Jesus. Essa promessa que acabamos de ler é motivo de conforto, que não findou a obra começada por Jesus, mas Ele nos confiou realizar boas obras. Ele nos anima sobre a grandiosidade desta obra, que Ele começou, e aqueles discípulos seriam continuadores dessa obra, e nós seríamos herdeiros desse depósito apostólico e continuadores da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele nos anima a fazer coisas grandes, coisas maiores, milagrosas, assombrosas aos olhos humanos. Portanto, tudo quanto fizermos começará com uma oração ao Pai. E quando alguma coisa acontecer, é porque o Pai ouviu as nossas orações em nome do Filho, e o Pai atendeu para sua glória. O Pai fará. Tudo que aparentemente somos nós que fazemos, Deus é quem faz através de nós. Deus é quem faz por nós. Nós sabemos disso se glorificamos o nome de Jesus Cristo. Se você faz para a sua própria glória, aí não serve para a glória de Deus Pai. Mas se você faz em nome de Cristo, para a sua glória o faz. Quer dizer que Jesus, estando junto do Pai, Ele intercede por nós. Nós oramos, mas Ele ora. Nós cantamos louvores. Enquanto nós cantamos louvores, Cristo canta conosco, porque nós cantamos nossas orações. Nós cantamos a palavra de Cristo. Então, quando nós nos reunimos em Cristo Jesus, tudo é aceitável na presença de Deus, junto ao trono da sua graça, porque é feito nele. Então Ele nos atende, e o Espírito Santo opera em nós, por meio de nós, e realiza grandes coisas para a glória de Deus. Então o caminho que glorifica a Deus não é um caminho de obras humanas, mas de respostas de orações em seu nome. Crentes que oram pouco são crentes que fazem pouco, ou fazem coisas para a sua própria glória, mas crentes que oram muito. Jesus Cristo intercede por nós, e em resposta às nossas orações, Ele nos concede obras grandiosas. E as respostas às orações, segundo a Sagrada Escritura, não têm limites ou restrições. Embora muitas orações não sejam atendidas, elas ficam impedidas, como se afirma em outras ocasiões. Por isso nossas orações têm de ser movidas pela fé, submissão à vontade de Deus, em conformidade com a sua palavra. O que fica implícito aqui na expressão, em meu nome. Como você pode querer fazer alguma coisa que Jesus Cristo não mandou em nome dele? Como você pode querer fazer alguma coisa que não é bíblica e esperar que Deus te abençoe? Como você pode ir contra Deus e querer que Deus abençoe um projeto assim? Mas se nós fizermos em seu nome, então essa expressão em seu nome é muito significativa para nós. Versículo 13 diz assim: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que você faz para a glória do Pai, e o Filho é glorificado. Tudo que é pedido em seu nome deve ter o propósito de glorificar ao Pai, como se explica na Sagrada Escritura. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 3, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É interessante que Jesus Cristo promete atender conforme a sua vontade, fazer as coisas para a glória do Pai, não é? Assim?
e não promete dar para quem pede para esbanjar em seus prazeres, e nem promete dar àqueles que buscam a glória, a sua própria glória. Então nós aprendemos que oração não é só atos de palavras, mas são atos de obediência e submissão. Orar, mas ação deve ser o cumprimento do propósito determinado por Deus para nossas vidas. Então a segunda das 3 verdades disponíveis nessa conversa de Jesus com os seus discípulos, as quais se constitui a riqueza teológica desse evangelho, como se desenvolve a fé nele, através de atos glorificadores do Pai. Deus tem o seu propósito e modo de lidar com a nossa humanidade, e assim Ele concede fé e guia o seu povo por um caminho de salvação, nova vida e santificação. Então a fé nos foi dada não somente para nos deleitar com as bênçãos de Deus, como se propaga em muitas religiões, mas a fé nos foi dada primeiramente, principalmente, para a perseverança nele. Jesus disse que o caminho é estreito, o caminho é apertado, que é para poucos, porque todos os eleitos, eles serão alcançados pelo conhecimento para a salvação, serão santificados e crescerão espiritualmente, mas são poucos os que entram pela porta. Então Jesus Cristo é a porta. A porta também é um caminho, em que se manifesta a fé nele. Então nós vamos ver, por último, o caminho do amor não fingido. Então no versículo 14 e 15, Jesus diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu acredito que todos já ouviram falar de amor fingido, que é possível mesmo fingir amor. Você sabe quando o amor é fingido? Quando o amor não é fingido. Se alguém diz assim, se eu amasse, né? Ninguém vai dizer isso, não é? Mas as pessoas vão dizer assim, se eu pudesse, eu daria mais do meu tempo. Se eu pudesse, o quanto eu amo Jesus Cristo, eu sacrificaria mais ao Senhor, eu devotaria mais a minha vida a Deus. E são expressões de amor fingido, porque o amor, ele não se traduz por palavras. O amor, ele se revela pela, versículo 15, o amor se revela o amor não fingido se revela pela obediência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A vida dos discípulos cheios do Espírito Santo não seria tão somente uma vida de respostas às orações, mas também uma vida de resposta a um compromisso de glorificação do santo nome de Jesus Cristo. Está relacionada a uma vida de obediência. E no versículo 15, Jesus afirma: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o motivo principal do conforto que essa palavra traz, de nossos corações não se turbarem, não se escurecerem, ou nós descansarmos na esperança do cumprimento das promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que Cristo prometeu está relacionada ao refúgio no amor de Cristo. Cristo prometeu sua presença, pois se retirando o amor encarnado que teve a sua presença, agora se tornaria o amor espiritual, e a palavra de Deus diz que o amor de Deus então é derramado nos corações dos discípulos pelo Espírito Santo. Então o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele tem um coração cheio de amor por Jesus Cristo. Logo, ele é obediente, ele guarda os seus mandamentos, porque o amor estaria com eles em cumprimento da promessa do outro Consolador. 1 João 4,7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é
nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, quando você vê escassez de amor, ou uma vida espiritual pobre de amor uns aos outros, de amor a Cristo, de amor pelas almas perdidas, de amor pela missão, de amor pela igreja, ali você vê a falta de conhecimento de Deus. Não conheceu a Deus e não recebeu o dom do Espírito Santo. Como a Sagrada Escritura interpreta, a própria Escritura ordena amar a Cristo e obedecer ao seu mandamento. E qual mandamento então João se refere? 1 João 4,7 diz: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que me ama, ou seja, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Acaba que eu antecipei, né? Aquele que ama a Deus também me ama. Porque está escrito: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, o verdadeiro Consolador, Jesus Cristo, agora falando de outro, ele ressalva a obra do Espírito Santo, pelo qual permanece sua presença consoladora e reconfortante. Sua manifestação ou confirmação, pois já foi manifesta entre nós. Ela se confirma pela obediência a Cristo, movida pelo amor. Então nós podemos pensar no amor, pelo amor, que é melhor do que a força. Pastor às vezes recebe muita cobrança para ver atitudes e manifestações de amor da igreja. E eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu não gosto de produzir nada artificial. As boas obras e o louvor é fruto do amor de Cristo Jesus. Quem tem, recebeu, dá. Quem não recebeu, não pode dar. E aí o desejo do meu coração é o desejo do Espírito Santo, que nós prestamos a Deus um culto verdadeiro e expressemos um amor não fingido. Então sua presença seria contínua. Jesus Cristo diz que nos aproxima dele. Então o desejo de Cristo é permanecer conosco para sempre. Então ele mesmo estará conosco para sempre pelo dom do Espírito Santo. E quais são os resultados dessa presença gloriosa, maravilhosa? A gente não pode considerar isso alguma coisa normal ou banal ou sem efeito. Depois que Cristo lhe lavou os pés, ou seja, Cristo lavou os pés aos discípulos ali, ele reconciliou, então, da sua negação antes: jamais me lavarás os pés. Pedro entendeu tudo isso, e ele escreveu cheio do Espírito Santo e de amor, porque tem certas coisas que a gente vê agora, mas não entende nada. Mas no tempo certo, calma, Deus nos concederá compreender essas coisas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, 23, diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então a palavra de Deus vem aos nossos corações, e ela nos lava, como Cristo lavou os pés aos seus discípulos. Então nós somos purificados para um coração cheio da presença do Espírito Santo. E mediante a palavra de Deus, que vive e permanece em nós, nós podemos amar de forma verdadeira. Então a terceira afirmação, em que se manifesta a fé nele. A fé em Jesus se manifesta na experiência de um novo modo de vida. Sair daquele modo de vida carnal para um novo modo de vida cheia do Espírito Santo. Tiago já afirmou que a fé sem obras é morta, mas a verdadeira fé é viva e eficaz. Claro que
cada capítulo subsequente, nesse livro de João agora, o 14, o 15, o 17, destacará verdades que se relacionam entre si. Também Paulo, Pedro, João escreve sobre o amor não fingido, sincero, aperfeiçoado por Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não existe dúvida com relação a isso. Todos eles põem o amor não fingido de uns para com os outros como uma marca do verdadeiro cristão. Por quê? Porque aqueles que não têm as marcas, é porque não são verdadeiros cristãos. Então alguns podem fingir, alguns nem conseguem fingir, irmãos. O problema é que se a graça de Deus te alcançou, ela se manifestará em atos de amor verdadeiro. Quem fingir por algum tempo, igual a Judas Iscariotes, logo cairá nas trevas e sumirá na noite. Logo será indisfarçável as trevas do coração do fingido. Ainda será desmascarado, nem que seja no último dia. Colossenses 3,12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Alguém pode dizer, não, pastor, mas parece que o pastor está pregando salvação pelas obras, que a gente tem que ter um amor desse. Eu não estou pregando que você deve amar para ser salvo. Eu estou dizendo que se você foi salvo, você ama. Eu estou dizendo que se você foi alcançado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, você recebeu o dom do Espírito Santo quando você creu. Então, ou você tem um coração cheio de amor, ou nada disso é verdade na sua vida. Quem fingir por algum tempo, logo será desmascarado, mas aqueles que verdadeiramente são eleitos de Deus, deve, conforme Colossenses 3,12, estar demonstrando isso dessa forma: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então essa é a aparência do verdadeiro eleito de Deus, daquele que foi salvo pela graça. Não há outro caminho, não há outro evangelho que eu pudesse pregar para os irmãos essa noite. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único que nos levará a Deus. Que Jesus Cristo é o único caminho que nos levará a Deus, ele também é o único caminho que traz Deus a nós. Ninguém será salvo, ninguém se relacionará com Deus, ninguém terá suas orações respondidas, ninguém será edificado, consolado, confortado nessa vida, ninguém encontrará paz, ninguém encontrará segurança, conforto, alegria eternamente, senão através de Jesus Cristo. Ele é o caminho e ninguém será salvo se não entrar por ele, e ele fez o caminho para a nossa salvação. Foi ele que realizou o caminho da morte, da ressurreição, o caminho dos atos que glorificam o Pai, e o caminho do amor não fingido. Então o título, Palavras de Conforto só para os discípulos, trata-se de uma verdade que precisa ser dita. Não se turbe o vosso coração, é para nós, que somos verdadeiros discípulos. Se você não está incluído nesse nós, eu não estou julgando nenhum de vocês. É para ficar perturbado, é para ficar turbado mesmo. Aliás, você nunca passará de um desesperado no mundo. E tem muita gente desesperada no mundo. Cresce o rol dos desesperados a cada dia, dos que não encontram o sentido da vida, os que não encontram consolação, os que não encontram paz. O verdadeiro evangelho deixou de ser pregado e fazer esse ultimato. Eu insisto em pregar como Jesus e todos os seus primeiros discípulos, os verdadeiros discípulos pregaram, que ousaria então dizer que essas palavras não são para todos, principalmente para Judas Iscariotes, que foi então removido do meio deles para que Jesus Cristo desse essas palavras. Judas partiria para a escuridão das trevas da noite, porque seu coração não foi purificado, não foi iluminado pela palavra de Deus. Então nós queremos ser, às vezes, melhores do que Jesus, porque a gente quer pregar um evangelho, e a gente quer ficar em segurança.
Aliás, a gente não quer decepcionar ninguém com a verdade. Se a gente puder, a gente prega até uma mentira mais palatável ou aceitável aos homens. Mas isso não é o evangelho. O verdadeiro evangelho, ele é palavras que nosso Senhor Jesus Cristo disse, que os seus primeiros discípulos repetiram, que nos chegou para que nós pregássemos sem temor. O homem pode até não gostar, mas isso é problema dele. São palavras do Senhor. Só depois Jesus disse palavras de conforto aos seus verdadeiros discípulos, porque aqueles que não são discípulos de Jesus, eles estão fadados a abandonar o caminho. Eles estão fadados a seguir muito mal o caminho, talvez fingir, mas aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus, estão no caminho que o próprio Cristo percorre para a salvação deles. Então, a condenação, ela é um fato no Evangelho, um fato para Judas Iscariotes e todos os hipócritas, imorais, idólatras. Está reservado um futuro tenebroso. Então, como que eu posso dizer a eles, não se turbe o vosso coração? Eu devo dizer a eles, arrependei-vos. Aqueles que não permaneceram com os discípulos, não viveram a intimidade do mestre com seus discípulos, eles não estão seguros. O evangelho, ele contrasta o inferno e o céu. Isso é fato. E esse inferno, ele é terrível, e o céu é de glória, é de alegria com Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo. Embora muitos hoje digam que todos os caminhos levam a Deus, isto é uma mentira. Um só caminho leva a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele nos leva a Deus. Só Ele é um com Deus e nos garante a morada eterna com Deus no futuro. Então, se crermos nele somente, nós poderemos ouvir essas palavras confortadoras: não se turbe o vosso coração. Então, qual deve ser a nossa resposta? Mateus 7, 13, 14 diz: entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Isso não pode ser observado aos olhos, porque nós não sabemos quem são os que verdadeiramente seguem fielmente a Jesus Cristo. Mas nós sabemos que a realidade é que é de uma promessa espiritual. Se você já chegou aqui, então eu creio que Jesus te conduziu para este momento. Então dê um passo de fé confiado na graça, na misericórdia de Deus revelada em Jesus Cristo. Então, para cada um de nós, menos Judas, não é? Para cada um de nós, menos para aqueles que rejeitaram o Evangelho e desapareceram na noite, foram para as trevas. Mas se você não é um Judas, então Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E você fica muito animado, ou animada com essa palavra, e você pode sentir-se muito reconfortado, reconfortada, com a palavra: não se turbe o vosso coração, creia. Ele diz: crede em Deus, crede também em mim, e promete: arrependa-se de todos os teus pecados, para entrar no caminho, esse caminho de esperança, abandonando o caminho das distrações mundanas, de portas largas, e entrando por esse caminho, às vezes, mais apertado do que até nós podemos ler. O caminho daquele que pregou dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem disse essas palavras? Nosso Senhor Jesus. Que outro Evangelho eu poderia pregar, senão para você que também tenha ouvido a proclamação do Evangelho nessa noite? Creia e arrependa-se também de seus pecados e entre pelo caminho.
o caminho que leva a Deus, nosso Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pelo caminho da sua morte e ressurreição. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos reconcilia consigo mesmo através do seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque nós não podemos oferecer ao Senhor aquilo que do Senhor não temos recebido, mas o Senhor também nos provê um caminho que glorifica o Pai. E o Senhor Deus também nos abençoe para viver cheios do Espírito Santo, com o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, para seguir nesse caminho, pronto e sinceramente. Que o Senhor receba nosso coração, que nós confiamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.